Boa noite. Tudo bem? Como não tem trânsito hoje, começaremos no horário, que bom. Tem alguns alunos aqui, alguns ex-alunos meus. Para quem não conhece, eu sou o professor Aloísio. Eu estou na faculdade desde 2006, comecei aqui como professor de graduação. Dando uma matéria, eu estava conversando com ele ali fora, dando uma matéria chamada Business Dynamics, que era uma aplicação de dinâmica de sistemas e nesse tipo de coisa, mas é uma abordagem que veio, na verdade, muito em linha com gestão de recursos humanos e aprendizagem organizacional, que também é grande parte, né, foi o meu desenvolvimento de mestrado e é um pedaço do meu doutorado que eu ainda estou cursando, estou fazendo. Em 2008 ainda veio um convite da faculdade para eu assumir algumas cadeiras no MBA, gestão de recursos humanos, comportamento organizacional e, mais recentemente, uma matéria optativa que eu vou dar agora nesse trimestre, chamada Estratégia de Cenários para a Sustentabilidade. Eu tenho uma formação, vou contar um pouco da minha carreira agora, bem rapidamente. Eu estava muito decidido quando eu saí da escola que eu queria ser marqueteiro, mas decidido com uma pequena ponta de dúvida. Então, fiz marketing na SPM, fiz economia na FEA. E como eu estava bem decidido, depois de terminar a ESPM, eu fui viajar um ano. Fiz um sabático logo de cara. Aí voltei e tive uma carreira razoavelmente tradicional, saindo de empresa para tentar me encontrar, até quando eu achei a consultoria, já em 97. E aí, com isso, eu já provoco um pouco os nossos dois convidados aqui para se apresentarem também. Eu não vou apresentá-los, vou pedir que vocês se apresentem, para a gente tentar entender um pouco dessa diferença, né, dessa dinâmica de carreira. O que é a dinâmica de carreira que a gente tinha lá atrás, quando a gente começou, e o que é a dinâmica de carreira hoje. Talvez seja um pouco mais fácil da gente fazer o contraponto de quem sai da universidade agora, né, quem sai para o primeiro momento, ou do momento que vocês estão na carreira de vocês. Tentar entender um pouco esse paralelo, traçar um paralelo aqui e tentar entender dessa maneira. Eu tenho aqui o meu lado esquerdo, o lado direito de vocês, o Alfredo, da FESA, que vai se apresentar, por favor. Não, build before age. Bom! Primeiro a Karen, querida. A Karen é uma colega já, de consultoria. De consultoria, isso, e vai se apresentar aqui para a gente também. Então. Ok. Então, eu sou psicóloga, comecei minha carreira em recursos humanos, mas decidi ir para a consultoria logo cedo, né? Então, foi ser trainee da Coopers & Lybrand, consultoria em recursos humanos, na divisão recursos humanos, trabalhando com recrutamento e seleção de executivos, assessment, change management e, como eu digo, em consultoria se aprende muito, né? O ciclo de aprendizado é muito rápido e isso foi muito bom. Bom, depois de 7 anos decidi ir para uma consultoria onde o core business era recursos humanos. E fui trabalhar numa consultoria de outplacement, né? Você conhece? E fiquei lá mais 3 anos, depois fui para os Estados Unidos, me especializei em carreira, fiquei 2 anos lá estudando carreira, voltei, aí eu só atendia mais o nível senior, presidentes em outplacement e coaching, e decidi, depois do meu sabático também nos Estados Unidos, abrir a Career Center. A Career Center tem 11 anos, é uma empresa que começou com um nicho de mercado, que é aconselhamento de carreira para pessoa física, seja em quem quer fazer uma mudança, quem quer planejar, se conhecer, ou precisa de um programa de coaching. Bom, o tempo passou, né, a empresa foi sendo requisitada para trabalhar com pessoa jurídica. Hoje a empresa tem 80 profissionais, 160 consultores, estamos aqui em São Paulo, Rio, abrindo em Campinas, e trabalhamos com o ciclo do profissional, a carreira do profissional, desde o jovem que ingressa ao profissional que vai no processo de sucessão deixar a empresa, seja de um presidente, um acionista, nesse processo de saída, um operário. Então, você vive todos os momentos do profissional nesse ciclo, né, que é um pilar importante da vida da gente. É isso. Muito bom. Agora sim. Vamos lá, Alfredo. Bom, vamos lá. Eu tenho uma vida bem interessante. Eu sou do interior do estado do Rio, de uma vila chamada Anta.
Quando eu saí de Anta, tinha 2.000 habitantes lá. Foi uma queda na habitação lá e tal. E eu fui ver televisão pela primeira vez aos 16 anos de idade. Mas isso foi muito bom para mim, porque lá a gente fazia poesia, a gente tocava violão, a gente tinha banda, a gente fazia teatro, a gente fazia um monte de coisa. Que me foi muito útil depois, mais tarde. Eu só fui perceber isso mais tarde. E eu saio da minha terra com a trouxinha de roupa nas costas, porque eu queria passar no vestibular, qualquer que fosse a cadeira, para eu participar do Festival Universitário da Canção. Então, na verdade, eu queria ser artista, não queria ser executivo, não. E aí eu passo em Ciências Atuariais. Vocês vão pensar, por que Ciências Atuariais? Tinha 50 vagas, e eu notava que ninguém ia correr para Ciências Atuariais no meu vestibular. Todo mundo ia para Economia, Administração, tinha Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Tinha só 50 vagas, eu me inscrevi lá, passei em 8º lugar. Só 47 se inscreveram, todos passaram. E aí eu mandei uma música para o Festival Universitário da Canção e nada aconteceu. Até hoje eu não sei o resultado daquilo. Resolvi falar, não, agora eu tenho que ser executivo. Muito bem. Começo a minha faculdade. Eu estou falando isso tudo porque vocês vão entender carreira. Então a minha carreira, que é o meu foco, que era ser um artista. E aí eu estou em Ciências Atuariais, eu faço a opção no 3º ano para Economia, porque eu adorei Economia. Eu não gostava de Administração de Empresas. E aí me formo com um canudo de Economia, em 1975, eu estou falando que comecei a trabalhar em 70, entro na Kibom, meu primeiro emprego, como apontador de cartões de ponta, era o cargo mais baixo que existia em recursos humanos. E aí me vejo formado com um diploma de Economia, falei, agora eu faço o que com isso? Mas tinha uma cadeira lá chamada Econometria, que era ótimo para projeção, fazer curva, ajustar a curva de cargos e salários, enfim, projetar aquilo tudo. Me transformei num profissional de remuneração, por cargo e salário. Então, na década de 70, eu trabalhava para a Heloísa Monteiro de Castro, que foi uma monstra. E a primeira era uma psicóloga formada na Itália, antes de psicologia ser reconhecido como profissão no Brasil. Então, essa mulher foi o meu grande guia, minha grande estrela guia, que me tornou ético, sério, essa coisa toda. Então, e aprendi a fazer recrutamento com ela ainda na década de 70. Trabalhei com ela em seleção, depois trabalho em cargos e salários. E aí vou evoluindo na minha vida, passei por relações trabalhistas, eu fui gerente de relações trabalhistas, economista, especializando em recursos humanos, e fui ser gerente de relações trabalhistas da Reynolds Tabaco quando o Lula começa a surgir. Então, estou falando que em 1977, 78, eu tinha 28 anos de idade e eu era gerente de relações trabalhistas da Reynolds Tabaco, negociando com o sindicato. Saio dali porque eu era muito narizinho em pé, achava que eu era o máximo, que eu tinha que ter meu negócio próprio, vendi tudo, apartamento, etc. Fui ter uma empresa de distribuição de bebidas no interior do estado do Rio, mais precisamente Miguel Pereira, onde se distribuía Pepsi, Tim, Cruz, Grapete, Skol. Ninguém sabia que era Skol, estava sendo lançado. Um erro dramático na minha vida. 7 meses depois eu estou de volta como gerente de relações industriais da Tintas International. E aí da Tintas eu fui para o Chase Manhattan. Aí eu bebo a minha cachaça no mundo financeiro, que é onde muda a minha vida dramaticamente. Eu estava acostumado a estar próximo, entender produto, e de repente eu procuro o produto e não tenho produto. Aí começo a entender esse outro mundo, o mundo financeiro, me apaixono por ele. E tudo que aconteceu no Chase Manhattan no Brasil, enquanto recursos humanos, eu fui responsável. Toda a mudança de banco comercial para o Corporate Finance, para o Investment Bank, ou seja, tudo aquilo que aconteceu eu estava lá, à frente de tudo. Fiz o maior recurso desumano que você pode imaginar. O banco tinha 3.400 pessoas, eu demiti 3.000 pessoas. Eu que saía, fechava a agência, você lembra disso? Uma loucura. Bom, aí eu resolvo sair daí para voltar ainda atrás do meu sonho, que é ter meu negócio. Aí eu vou para a TASA, que era uma das 12 maiores empresas de Executive Search do mundo, e lá eu aprendo a profissão de Executive Search. Mas eu vou para a TASA querendo montar o quê? Uma divisão financeira. Não consigo, meu sócio não entendia o que eu queria fazer. Aí eu resolvo sair e montar a FESA, que a FESA começa como Financial Executive Search Associates. Quando eu abro a FESA, que era uma boutique, em 1995, o meu mercado, que tinha 240 bancos, vem para 60 bancos. Aí olha que engraçado que minha vida. Muito bem, aí eu tinha também minha mulher que tomava conta de uma videolocadora e com isso ela manteve a família e eu pude continuar perseguindo o meu sonho. Fui convidado por todas as grandes que chegaram aqui ao Brasil para eu assumir essa. Eu estou falando de Heidrick Struggles, eu estou falando de Russell Reynolds, estou falando, todas elas passaram lá, Lorraine Bernison, chegaram e visitavam, porque eu tinha um bom relacionamento com esse pessoal da TASA e esse pessoal que migrou para Heidrick em América Latina, o presidente veio me visitar, queria, eu falei, não quero. Eu quero ter a minha empresa. Cansei desse negócio de multinacional.
e eu tenho um sonho que vai se tornar realidade. Bom, para fazer a história longa, mais curta, hoje a FESA tem 3 escritórios no Brasil, temos um spin-off da FESA que se chama ZAP com mais 9 escritórios, nós somos hoje 250 profissionais no Brasil. Somar a empresa, a receita das duas, nós temos uma holding, nós temos a maior receita de Retained Executive Search da América Latina. Então você pode pegar todas as grandes, pela primeira vez isso acontece. A partir de 2007 você tem uma empresa de Executive Search no Brasil que bate as grandes. Somos associados da IIC Partners, que é o 8º maior grupo do mundo, onde nós somos também o maior grupo, nós representamos 30% a 35% da receita da IIC Partners. Então esse é o projeto. Na FESA, eu tenho 3 sócios que começaram comigo com 23, 24 anos de idade, feitos por mim. Então o que nós cuidamos lá? De fazer pessoas. Então, quando eu falo de carreira, o que eu entendo de carreira? Eu não entendo nada de carreira. Quem entende de carreira aqui é a carne. Mas eu crio condição para que as pessoas cresçam. Eu acho que é muito disso que a gente vai discutir aqui. Acho que eu me fiz muito longo? Não, tá bom. Não, imagina, não tem problema nenhum. 42 anos de Ganhamos clareza aqui, exatamente. Mas agora, aproveitando que, Sim. tentando resumir um pouco aí o seu aprendizado, você consegue dizer que a sua carreira ela foi fruto de oportunidades que você criou ou de um planejamento? Como é que você vê isso e como é que a gente olha para as carreiras, assim, via de regra? Então, vamos lá. Você tem as duas coisas acontecendo simultaneamente. Você tem que entender, primeira coisa, você tem que se autoavaliar. Quem sou eu? Como é que eu faço? Quando eu cheguei ao Chase Manhattan, eu era a 4ª linha de recursos humanos. Eu falei, eu quero ser diretor de recursos humanos do Chase. Esse era o meu plano. O que eu tenho que fazer para ser diretor de recursos humanos? Então eu tinha passado pela FGV, onde eu fiz um pós-graduação, 360 horas fazendo desenvolvimento de recursos humanos, e lá eu tive um dia uma palestra, onde eu peguei um panfleto de planejamento de carreira e fiz planejamento da minha carreira para o Chase. Em 5 anos eu era diretor de recursos humanos. Eu estou falando de uma instituição que sai de 3.400 funcionários para 400 quando eu saí de lá. Então ela vai fazendo um shrink, vai reduzindo, e eu fui crescendo. Então, o planejamento de carreira é muito importante. Você tem que realmente se planejar. Agora, como é? Eu me perguntava, para eu ser diretor de recursos humanos, o que me falta? O que eu tenho? Então, eu tinha um lado social muito pobre, eu tinha que ter um inglês muito fabuloso para eu conseguir chegar até lá. Então, tinha uma série de coisas que eu tinha que chegar e afinar. Vamos falar, capital humano. Quando você fala de capital, isso aqui é capital, aquilo lá é capital, você olha em volta, você está cheio de capital aqui, capital instalado, né? E recurso humano nada mais é do que um capital também. E se você está obsoleto, você cai fora. Então você tem que estar atualizado para você continuar sendo observado e a oportunidade surja para você. Você não faz a tua sorte, você não ganha a tua sorte, você faz. Eu li um negócio fabuloso que serve muito para isso. O único lugar que sucesso está na frente de trabalho é no dicionário. Isso eu acho que é do Einstein. Muito louco. Então você trabalha e trabalha muito. Não pensa que é só planejar. Agora vai, a coisa acontece. Não vai. É suar. Tem muito mais transpiração que inspiração. Transpiração é um pouquinho, outra é transpiração. Karen, você vê da mesma maneira? Quer dizer, a gente tem que ter essa primeira... Existe algo inicial a se fazer, que é o conhecimento individual, ou são as oportunidades? Como é que... Sem dúvida, gente. Eu acho que assim, quando a gente olha a carreira, os jovenzinhos estão começando... A imagem que eu vejo e que a gente fala em carreira é uma montanha lá, mas que tem bastante névoa, né? A gente sabe que quer chegar lá, mas tem uma névoa e a gente vai ter que seguir esse caminho. Eu digo que a carreira muito está na tua mão, né? Então a questão da preparação, a clareza quanto ao teu perfil, né? Quando eu falo perfil, minhas características de personalidade, meus interesses, minhas preferências, minhas fortalezas, né? Porque a gente tende só falar em pontos fracos, né? O que a gente chama de gap, né? E principalmente em acesso, mas a gente vai estar olhando isso para desenvolver. Mas, gente, a gente tem que olhar muito naquilo que eu sou forte e desenvolver mais ainda essas fortalezas. Juntar isso com quem é que precisa disso. Hoje a gente não fala mais emprego, a gente fala quem é que precisa de um perfil e um asset que eu falo, né? O que eu posso oferecer como eu. Né? Então, assim, quando a gente estava falando de transpiração, tem o Michael Jordan que fala, quanto mais eu treino, mais a sorte eu tenho, certo? E é isso, gente, né?
Então, assim, ter clareza do teu perfil, ter clareza dos teus valores, ter clareza de um plano de médio prazo. Não adianta falar daqui a 10 anos, porque o mundo muda, só que você tem que estar muito atento ao que tem lá fora, né? Então, assim, sorte em carreira também eu digo que é ter se preparado quando surge a oportunidade. Se você não se preparou, não fez a lição de casa, vai passar e outro vai pegar, né? Então, é um mix de elementos aí que fazem com que as pessoas caminhem para frente, né? Agora, isso não quer dizer que essa pessoa não pode mudar de carreira ao longo da vida, isso é a coisa mais comum, né? Então, planejar e não planejar, as duas coisas se combinam. Agora, o que mudou no ambiente das empresas, quer dizer, do ponto de vista das empresas, não do indivíduo, que elas, do ponto de vista não de exigência, mas de requisições para um indivíduo, para um colaborador, que antes ela requeria alguém que fizesse o seu trabalho de uma determinada maneira, e agora ela quer alguém que esteja preparado, quer dizer, a conversa entre a empresa e o indivíduo mudou bastante. Mudou porque a empresa, a maioria das empresas hoje entendem que a carreira é do indivíduo, né? Então, assim, a carreira hoje é o teu negócio próprio. E sendo dono do teu negócio próprio, você tem que saber o que tem que ser desenvolvido e o que precisa, né? Então, essa relação ficou muito mais madura, né? Ou seja, tem o papel da empresa de trazer ferramentas, trazer recursos, gerar oportunidades, né, para esse indivíduo, mas tem a parte dele de buscar o seu autodesenvolvimento. Então, essa relação, a empresa passa de querer um perfil muito mais técnico, né? Isso não deixa de existir, a gente vê a carreira alguém que tenha mais profundidade, mas que conheça o todo, saiba transitar no todo com visão de negócios e estratégia e tudo mais, além de ter profundidade, né? Então, o que eu vejo assim, soft skills, né, as empresas, né? A parte técnica é muito mais fácil de aprender agora. O desenvolvimento enquanto ser humano, então, enquanto competências em gestão de pessoas, comunicação, capacidade analítica, raciocínio lógico, são competências que são eternas, que qualquer empresa, em qualquer momento, precisa. Então, esse mundo mudou de contratar pelo conhecimento, né, só, e hoje está olhando muito mais os soft skills mesmo. Você vê dessa maneira, quer dizer, tem uma diferença daquela início lá em 95 do que tem hoje, em 2012? Tem muita coisa mudou, e é interessante você perceber como vai mudar muito mais. Veja bem, gente, nós estamos falando hoje, as empresas, por exemplo, as transnacionais, a receita total delas, fora do país de origem, chega a 35 trilhões de dólares. Isso é mais da metade do que o PIB mundial. O total de exportação dos países chega a 17 trilhões de dólares. Nós estamos falando o seguinte, que mercados vão mandar. O que se quer hoje de um executivo? Primeiro, tem um negócio muito legal. Primeiro é estar para servir, antes de mais nada. Você tem que ter o conhecimento profundo, técnico, de uma determinada função, mas você tem que jogar como time. O teu conhecimento profundo, mais o meu, mais o da Karen, associado, vai dar um bom serviço, vai dar um bom produto. Então nós precisamos o quê? Nos unir, eu te sirvo, você me serve, a Karen serve, um serve o outro. Então estar para servir é o máximo. Então se contrata muito mais atitude hoje, até porque o tecnicismo se aprende muito fácil. Agora aprender a ter atitude. E outra coisa, esteja pronto para ir para o exterior. Você não está pronto agora, entra numa empresa aqui no Brasil e pensa, eu estou pronto para mudar de cidade. Você está para mudar de cidade, de estado, de país. Nós começamos a ter, você falou até de 95 para cá, Alfredo, o que mudou? Estamos falando dos últimos 20 anos. Quantas multinacionais brasileiras surgiram? As multinacionais parrudas. Então o que acontece? Nós precisamos ter talentos, talento passa a ser. Eu trouxe aqui 30 livros de cada, um que se chama Fraudas Corporativas, que te dá 4 fases de entrada na empresa. Fraudas, infância, adolescência, até maturidade corporativa. E trouxe um outro que se chama Talento, a verdadeira riqueza das nações. Isso é muito importante. E esse negócio tem que estar fit com o mundo acadêmico, mais o mundo corporativo, com suporte de governo. Você só faz economia através de pessoas. Você não faz mais através do governo. Quanto mais centralizado você tiver, pior fica. Então eu já estou dizendo o seguinte, prepare-se que vai ficar ruim no Brasil. Você tem um modelo econômico hoje que é muito central. Você começa a olhar e fala, peraí, filho, nós estamos bem pra caramba.
bem, mas não é tão bem. Quando você começa a comparar o crescimento, por exemplo, do nosso PIB com a América Latina, nós estamos ali igual. Então nós vamos junto. O PIB mundial cresceu muito mais do que a gente. Então agora nós estamos crescendo, vamos crescer 2% esse ano, 1,5%. Então a gente fala disso. Quando eu trago essa discussão para o âmbito de governo, eu estou dizendo o seguinte, recursos humanos, pessoas, você não faz nada sem ter pessoa. Você não adianta ter um Boeing se você não sabe pilotar o Boeing. Então tecnologia é importante? É, mas você precisa ter pessoa atrás. Então, quando eu estou falando de carreira, você começa a conversar agora, a falar de quê? Terceira revolução industrial, a segunda foi com a internet, agora vem a terceira. Onde muitos de nós vão trabalhar numa garagem, para uma empresa holandesa. Então, essa solidão vai voltar a acontecer, que era antes da primeira revolução industrial. Então, quando você começa a olhar esse negócio, fala, peraí, ficou louco? Estou falando, não, estou falando, essa tecnologia muda. Tudo que está aqui agora já está obsoleto. Em algum lugar já inventaram alguma coisa mais moderna. Então, esse capital humano é que é importante para a empresa. Então, você tem que pensar assim, eu tenho que chegar e tenho que somar. Eu vou somar e a pessoa soma para mim. Você tem que começar a pensar, eu vou lá fazer time. Eu não ganho a parada e nós vamos ter o quê? Batalhas econômicas. Esse negócio de bomba. Ninguém vai soltar bomba em lugar nenhum mais. Acabou essa história. Então, eu estive na Rússia agora palestrando e falei, não adianta você ter essas bombas todas. Vão cuidar de quê com bomba? Não cuida. Trata de cuidar da economia. Você falou isso para os russos? Falei lá. E ele chegou... Corajoso, né? Eu falei, olha, não adianta. Vocês têm um arsenal doido aí, essa porcaria não serve para nada. Serve só para ameaçar. Ninguém vai jogar bomba em nada. Quando você joga uma bomba, o que nós estamos falando? Tu vai acertar o pé. Você vai ter uma empresa sua que está lá dentro. Você tem o teu pessoal que está lá dentro. Então, o mundo começa a ser um mundo, quer dizer, extremamente caótico e totalmente interligado. Então, esse é o mundo que a gente tem que começar a olhar. Quer dizer, quem está num banco hoje, acadêmico, tem que começar a olhar e falar, esse é o mundo que eu vou enfrentar. Como é que eu me preparo para isso? Agora, eu posso pensar globalmente, né, como empresas, e eu preciso entrar nesse mundo, eu não tenho alternativa, de certa maneira. Vamos entender mais criticamente, eu não tenho alternativas a isso. E se eu não quiser sair do país? Como é que eu lido com a carreira? Como é que alguém lidaria com a carreira? A empresa propõe como próximo passo, que me dá uma excelente oportunidade, sei falar inglês, francês, russo, javanês, ou seja o que for, me dá essa oportunidade, mas não quero. Bom, isso você tem visto cada vez mais, né? As escolhas pessoais, porque está baseado no que eu quero e o que eu não quero mais para mim. Então, a partir do momento que você é dono da tua carreira, você tem esse livre-arbítrio de estar levando isso para a empresa e recusando uma posição. Fica difícil, porque falar uma vez não, a segunda não, é complicado, né? Então, ao mesmo tempo, quando você vive uma expatriação, é um projeto de família, gente, não é brincadeira, porque ou a família está bem, está todo mundo bem, ou você não dura lá fora, as pessoas voltam mesmo. Então, assim, se a empresa tem planos para expandir, você é um talento com potencial de crescer, de ocupar posições de liderança, ela vai te perder para o mercado, porque se é uma posição que ela precisa de você, ok. Ou direciona para outra área, né? O duro é a gente contar das nossas escolhas, né? O que eu quero e o que eu não quero. Né? Luiz, eu vejo essa coisa, para mim a tal da estrela guia é muito mais fácil de entender, que é felicidade. Se você não está feliz aqui nesse projeto seu, você vai sair daqui. Ok? Então, como é que você é feliz no mundo corporativo? Quando você é usado na sua plenitude. Eu tenho que ter um cabedal tal, eu tenho que ter know-how, não sei o que, eu estudo muito e tal. Se eu não sou usado em tudo que sei, eu peço demissão, porque eu vou estar infeliz. Eu vou para outro lugar. E se eu sou forçado a ir além do meu limite, eu vou adoecer e vou sair também. Então veja, você só é feliz quando você está usado na plenitude. Qualquer um de vocês pode examinar. Você pensa em pedir demissão quando esse negócio não está em equilíbrio. Na hora que você está em equilíbrio, você está feliz. Você levanta da cama e vai trabalhar. Muito bem. É a primeira coisa que você tem que olhar. E quando é que você está feliz? Quando você tem uma empresa que tenha valores, que tenha uma série de coisas parecidas com você. Gosta daquilo que você gosta. Então, eu estou falando de quê? De cultura. Você tem uma cultura, a empresa tem uma cultura. Eu chamo a empresa de um ser vivo, assim como nós somos. Então, você tem que chegar e se encaixar nessa empresa. Muito bem. Falando aqui de trabalhar no exterior, vocês têm a última pesquisa que eu vi, pesquisa séria desse aspecto, foi do jornal ainda Gazeta Mercantil. Naquela época, nós tínhamos 5 milhões de brasileiros trabalhando no exterior. 5 milhões. Isso passa de servente, de servente de obra, jogador de futebol, até executivo de alto nível. A melhor mão de obra que existe hoje no mundo
é a brasileira antes... Vamos esquecer um pouquinho o mundo acadêmico. Por quê? Nós não somos guerreiros, nós não temos problema de raça, de credo, de cor. Você tem oficialmente no Brasil 144 cores de epiderme diferentes. Isso é científico. Olha aqui em volta, você vai ver todas as cores aqui representadas. Então olha para mim, tem sangue negro, tem sangue índio e tem sangue europeu aqui. Então onde nós chegamos, estamos bem. Vamos trabalhar em Israel, vamos trabalhar nos países árabes, vamos trabalhar onde quiser. Então esse é o grande barato do Brasil. Se eu tenho o meu executivo bem formado, aí ninguém me segura. E bem formado, que eu digo é o seguinte, é formado na escola, aqui para pegar uma base conceitual acadêmica sólida, né? E depois chega na empresa e continua a formação. A formação não para no mundo acadêmico. Qualquer um de vocês que chegar aqui, que entrar, que fala com o mundo, efetivamente, que vai praticar o que aprendeu aqui, você vai ver que em certo momento o mundo acadêmico está um pouco atrasado. Por quê? Você tem um mundo caótico lá fora. Você tem, tudo muda constantemente. Tudo está interconectado. As crises que duravam a cada 8 anos, 10 anos você tinha uma crise, aí você tinha tempo de preparar o pessoal acadêmico para ir lá e evitar que tenha uma crise. Hoje a crise é a cada 1 ano e meio, 2 anos, você tem uma crise. Esse é o mundo capitalista que nós temos. Isso é tão verdadeiro, por exemplo, a crise do subprime. Harvard não preparou o pessoal. É por isso que tem a crise. Aí você vai lá, estuda a crise, traz para dentro de sala de aula, ensina como evitar aquela crise, mas já tem outra crise. Então, por que nós estamos falando de atitude? Porque quando você chega no mundo corporativo, eu tenho que te ensinar como é que você vai aprender lá o tal do tecnicismo. Então você tem que trazer a atitude, a cabeça aberta para aprender rápido. Então nessa hora eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, todos ganham. Entendeu? Esse é o jogo. Deixa eu aproveitar o que você falou de pesquisa. Eu lembro de uma pesquisa que saiu, eu não vou lembrar ao certo a data, 2007 ou 2008, em Yale fizeram uma pesquisa e chegaram a uma constatação, uma pesquisa sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira, e fizeram a constatação que as carreiras que eram melhores sucedidas, elas tinham nascido em momentos de alto desenvolvimento econômico dos países onde se colocavam. Ou seja, quem entrou no mercado de trabalho na década de 80 no Brasil teve uma evolução de carreira pior do que quem está entrando agora, do que quem entrou nos últimos 5 anos. Ou seja, será que essas oportunidades que se apresentam na nossa vida, na vida de qualquer um, ao longo do tempo, elas não têm um papel maior e mais forte do que qualquer planejamento de carreira que eu tente fazer e refazer ao longo do tempo, semestralmente, ou anualmente, ou a cada 2, 3 anos? Posso responder? Depois tu entra aí. Vamos lá. Essa década de 80, você tinha um negócio acontecendo no Brasil que eu chamo de mestrado de natureza inóspita. Você não acredita o que era viver esse momento. Eu vivi esse momento. Você tinha 30 moedas diferentes, 40 moedas diferentes, inflação de 30%, 40% ao mês e tal. Eu trazia gente de Harvard, eu passei o diretor tesoureiro do Chase Manhattan aqui no Brasil e só tomava bomba. Até que admito alguém local para poder trabalhar. Então veja, quando você olha essa nata de executivos de alto nível, de empresários que você tem hoje no Brasil, isso tudo foi criado aqui dentro, no meio dessa confusão. Veja bem, é o mundo da oportunidade. Basta que você pegue a oportunidade. Agora, você olha para a Espanha, hoje você tem 22% de desemprego na Espanha, eu te falo, tudo talento obsoleto. Por que ninguém vai lá recrutar um espanhol? Desaprendeu a trabalhar. Quando eu falo que tem que suar, você sua, é muito mais transpiração que inspiração, é isso que eu estou falando. Então veja, você vai na Europa como um todo, aquele welfarismo acabou com a Europa. Por que a Alemanha está bem? Tomou bomba na cabeça igual nunca viu, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão a mesma coisa, está lá. Então você tem os exemplos dos países que estão bem, são aqueles que livraram. O americano entra e sai. Então não fica no welfarismo. Aqui no Brasil, o Brasil começa exatamente no meio dessa confusão toda. Que é essa nata se você pegar os grandes executivos hoje, eu reputo, o maior executivo que eu conheci na minha vida, conheço, sou bem próximo dele, pela maneira dele ser e tudo, que é o Fábio Colete Barbosa. Fábio vem dessa geração. Quando você pega fundador de Banco Garantia e Catu Pactual, tudo é essa geração. Eu lembro que eu era diretor de recursos humanos do Chase, o Brian O'Neill me chamava e falou, Alfredo, eu quero IGP Style e Catu Garantia Pactual, eu não quero Wall Street Style. Então, essa geração de Brasil foi muito bom. Então, essa confusão, quer dizer, o Brasil começa a crescer aí. Aí vem o Plano Real, e não sei o quê, ele começa a resolver os problemas. Aí, nessa hora, você tem esse crescimento todo. Agora, o que nós temos hoje que é um perigo muito sério para o país? É uma espécie de euforismo que está acontecendo aqui. Então, essa geração que chega agora, que alguém vai resolver para mim, ninguém resolve nada para ninguém, antes de mais nada.
O dia que tu começar a contar que o governo vai resolver o meu problema, pronto, você já se perdeu. É você que resolve o seu problema. Você é uma empresa. Então você tem que pensar em você. O que eu faço? Ok? Desculpa, Karen. Imagina. Imagina. Como é que Com você vê? certeza, olha, assim, quando a gente olha a carreira, tem uma série de variáveis, né? Onde você nasceu, a família, socioeconômico, a cultura, isso tudo, né? Diferente de ter nascido lá na África, em algum país, do que ter nascido nos Estados Unidos, né? Então, tem uma série de variáveis que vão impactar ao longo da tua carreira. Então, assim, o que eu vejo, né? O Brasil sempre foi um país de oportunidades. Por quê? Porque é um país de carências, né? Então, carência é igual oportunidade. Então, se você vê, nós fizemos muita coisa, as pessoas se viraram nos 30, muito aqui, né? Tem mais flexibilidade para correr riscos, para se virar, né, numa estabilidade econômica, diferente de exatamente esses países que as pessoas não sabem muito o que eu faço, né? Porque sempre receberam tudo muito pronto, né? Então, claro que ciclos de desenvolvimento econômico ajudam muito a carreira, ajuda muito. Ao mesmo tempo, quando você tem a dificuldade, você tem que correr atrás e se virar e acabar saindo disso. Aí que você desenvolve competências, né? Ou seja, se você desenvolve assim, não é no dia a dia tudo maravilhoso, é quando vem o problema, quando vem a dificuldade ou quando vem a oportunidade que você precisa usar de recursos e vivenciar coisas que você nunca viveu, mas que você vai entregar, de preferência, um bom resultado, né? Perfeito. Agora, tem um momento, por exemplo, que o profissional, sou mais requerido das minhas novas competências, ou seja, se o mercado está ruim, eu tenho mais impulso para desenvolver, mais necessidade de desenvolver as minhas competências do que no mercado bom, onde eu posso deixar meio de lado, vou na onda, vou navegar junto ou não. Quer dizer, será de fato que a gente precisa sempre estar fechando os nossos ciclos para estar sempre oportunamente sendo aproveitado? Sem dúvida. Eu acho que no tempo bom, na bonança e na escassez, tem a palavra que a gente fala, é o autodesenvolvimento, né? Daqui, de quando você nasce até o dia que você vai embora, é um contínuo desenvolver, né? Seja de novas competências, buscar conhecimentos e tal. Então, assim, uma das competências mais valorizadas é a tua capacidade de buscar teu autodesenvolvimento, seja 70% do teu tempo fazendo, seja indo para a faculdade, seja fazendo um curso, ou seja, é claro que a gente aprende muito no fazer, né? Como essa proporção, né? dos 70% no fazer. E quanto mais você vai buscar desafio, mais você vai se desenvolver. É só ir buscar. Me põe nesse projeto, né? Quero desenvolver, eu quero ajuda, ou seja, ir buscar, está muito na tua mão. A maioria das variáveis da carreira estão na tua mão, né? Que tem a ver com a atitude. Né? Então, um dia para o outro que eu falo, agora vou ter iniciativa com 50 anos, quando você já não teve lá. Né? Então, é isso. Então, quer dizer, ajuda nesse sentido. O mercado ajuda, mas eu preciso sempre estar fechando, né, e direcionando minha carreira. Aquilo que eu falei, você faz a sua sorte. Você não vai esperar que minha sorte vai cair. Não sei que você joga na loteria, aí você ganha muito dinheiro e depois não vai saber o que faz com o dinheiro, vai perder o dinheiro muito rápido. Vai acabar adoecendo e tudo. Mas eu acredito muito que, por mais que o país esteja ruim, você tem, quando eu falo, tem 22% de desemprego na Espanha, sinal que você tem 78% de emprego. Você tem que estar no meio de 78%. E a vida não se resume a ter emprego. Isso é muito legal, a gente começa a olhar. Aquilo que eu falei, a gente vai entrar numa época aí onde você vai poder daqui, com todo o teu expertise, essa coisa toda, trabalhar numa empresa lá na Holanda, ser sozinho daqui, na tua garagem, conectado, e vai depender muito de que você vai fazer, que você está fazendo. O mundo vai assim. Nós estamos falando o quê? Por exemplo, sei lá, você tem todas as profissões. Eu digo profissão que você é um grande advogado para o mundo financeiro. Vamos especializar em transações de M&A, que é o supra-sumo do supra-sumo, vamos dizer assim, de bancos. É o queridinho hoje, né? Onde ganha dinheiro, né? Exatamente, onde faz dinheiro. Muito bem. Você pode estar aqui no Brasil e trabalhando com a instituição em Nova York, trabalhando com o mundo todo, você vai estar conectado com o mundo. Tudo isso é produto offshore. Então você começa a olhar, se você olhar em volta aqui, dificilmente você tem um produto aqui agora que você olha que não tem uma pecinha que foi fabricada fora do Brasil, em algum lugar, e vai tudo conectando.
Então você tem um negócio que é pensado nos Estados Unidos, fabricado na China e vendido no Brasil. Então esse é o mundo. Agora, você tem um negócio dentro de você que é a tua capacidade enquanto profissional, que você sim pode vender daqui. É aquela pergunta que você fez, mas eu quero ficar aqui no Brasil. Então, de repente,